Fala galera do nosso canal Dicas Práticas, hoje você vai aprender elétrica predial. Então é um curso de eletricista predial totalmente gratuito para você. Eu estou aproveitando que eu estou numa obra onde eu vim e encontrei uma elétrica muito antiga, com mais de 20 anos já de existência, e resolvemos fazer uma elétrica nova, do zero, toda externa. Então isso torna muito fácil eu explicar para você como funciona a elétrica e depois o passo a passo para você que quer viver aí como eletricista, beleza? Então vem comigo que agora eu vou te mostrar do zero como que você faz uma parte elétrica de uma residência, de um prédio e de qualquer outro lugar, de uma loja, tá bom? Vamos lá! Vem comigo aqui, meu cameraman. A elétrica de qualquer lugar, ela começa aonde? Ela começa no poste. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a Enel, que é a concessionária, que fornece para a gente a energia. Essa energia que vem do poste, ela vem para o relógio. Então você tem um relógio que é o medidor dessa energia que chega até a sua residência. Então, só uma aspas aqui, tem uma música rolando aí, então se você estiver escutando a música, é a música do vizinho ali, mas isso não impede aqui que eu te ensine isso aqui, tá? Então aqui é o medidor. Do medidor, o fio que vem do poste, passa pelo medidor, ele vai entrar na casa. Então vamos aqui, meu cameraman. Aqui você já vai ver que eu deixei já externo aqui o conduíte para você ver. Eu tenho dois conduítes. Um conduíte é o que está trazendo o fio que vem lá do medidor. Ele entra aqui nessa caixa. Essa caixa a gente chama de caixa de proteção. Por quê? Porque ela vai ter aqui um disjuntor. E esse disjuntor, ele é responsável por toda a energia que vai lá para dentro. Então, se tem qualquer problema na casa que afetou inclusive o quadro de distribuição, que é uma coisa que eu vou mostrar para você daqui a pouco, você vem aqui nesse disjuntor, desliga esse disjuntor, pronto, está resolvido. Não tem mais energia na casa. Então resolve-se qualquer problema, depois volta aqui e liga o disjuntor novamente. Então você vai ver que um conduíte chega ao fio que vem do poste, que vem do medidor, passa aqui por esse disjuntor e volta por esse outro conduíte, que é o que vai para dentro da casa, da residência, do prédio, de qualquer outro lugar. Por que a gente chama de eletricista predial? Porque o que é um prédio? Um prédio são várias casas no mesmo lugar. Então, um eletricista predial é aquele que sabe como funciona e como faz uma elétrica de uma residência. E aí, quando você vai para um prédio, você está multiplicando essa residência pela quantidade de residências que tem ali naquele prédio. A instalação é a mesma, é tudo igual. O que muda é que quando você chega num prédio, você tem várias casas e aí tudo que você faz de uma casa, você vai fazer para todas as outras. Então, vamos lá agora que eu vou mostrar para você o quadro de distribuição. Vem comigo, meu cameraman. Bom, aqui é o quadro de distribuição, tá vendo? Então aquele fio que você viu vindo do poste, passou pelo medidor, passou pelo quadro, pela caixa de proteção, ele vem diretamente para cá. Esse quadro eu coloquei ele ontem e você vai ver aqui, ó, os conduítes, que são os conduítes que vão distribuir essa energia para toda a residência. Por isso a gente chama isso aqui de quadro de distribuição. Na elétrica, o nome padrão é QGBT, que é o quadro geral de baixa tensão, que é o que o eletricista predial trabalha, que é o famoso 110 e 220, que é o que tem numa residência. Eu vou abrir agora esse quadro aqui, para você ter noção de como funciona
um quadro de distribuição. Depois eu vou falar melhor de ferramentas e tal, mas aqui você já vai ver que uma ferramenta essencial para um trabalho de elétrica é uma parafusadeira. O que eu fiz aqui agora em menos de 20 segundos, se você fosse fazer usando uma chave de fenda ou uma chave Phillips, você levaria aí pelo menos aí 10 minutos para desparafusar isso que eu fiz aqui em pelo menos aí 20 segundos. Vou abrir aqui, ó. Então aqui a gente tem, ó, vou mostrar para você usando essa chavinha aqui para ficar mais fácil. Ó, aqueles fios que chegaram de lá, eles vêm aqui, ó. São esses fios pretos. Aqui, aponta aqui para mim. Aqui é uma residência que usa o 110. O que é o 110? Ele vem um fio fase e um fio neutro. E se você usar aterramento, um terceiro fio que seria o aterramento. Se a casa fosse 220, viriam 2 fases, um neutro e um aterramento. No caso aqui a gente está usando o 110, porém eu já avisei ao cliente aqui para ele trocar depois, futuramente, para 220, porque hoje em dia as casas trabalham com 220. Hoje uma instalação nova ela nem vem mais 110, porque 110 antigamente a gente usava poucos aparelhos numa residência. Hoje, nos nossos dias atuais, tudo é elétrico. Então, antigamente você não tinha uma máquina de lavar, lavava no tanque, era na mão, não tinha essa coisa. Você não usava muito chuveiro elétrico, as pessoas tinham até medo de chuveiro elétrico. Não tinha ferro de passar, ferro era no carvão. E isso não está falando de muitos anos atrás, não. Quando eu era criança, existia o ferro a carvão. Então, muitos aparelhos, não tinha secador de cabelo. Então, hoje, nos dias atuais, tudo que a gente usa é elétrico. Então, a gente precisa ter uma elétrica de 220 para distribuir melhor a casa, né? Então, no 110 você tem um fase que distribui para a casa toda. No 220 você tem 2 fases que distribuem. Então, isso divide a carga da casa para que não fique muito peso sobre uma fase só. Aqui eu tenho um disjuntor que a gente chama de disjuntor geral, que é onde o fio que vem lá de fora, ele vem para esse disjuntor aqui, que é uma outra proteção aqui para casa. Então você já viu que a gente trabalha na elétrica sempre em cima de proteção. Então o disjuntor chegou, o fio chegou aqui, disjuntor geral. Desse disjuntor geral, ó, eu cheguei com o fio aqui em cima desse disjuntor, ele sai aqui embaixo e esse fio ele vai alimentar os outros disjuntores da casa, que eles vão funcionar como proteções independentes para cada cômodo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um disjuntor que vai alimentar a iluminação da sala e as tomadas da sala, outro disjuntor. Aí o próximo disjuntor, iluminação da cozinha, e o próximo disjuntor, tomadas da cozinha. O outro disjuntor, iluminação do banheiro, tomadas do banheiro. O outro vai iluminação do quarto, tomadas do quarto. E eu tenho um outro disjuntor aqui que é para o chuveiro. Então o chuveiro ele tem um disjuntor especial somente para ele. Vale ressaltar que todo disjuntor que vai para um chuveiro, ele tem que ir baseado no chuveiro que vai ser utilizado. Então, geralmente no 110, a gente tem um chuveiro que pede aí uma carga de 40 a 50 amperes. Então, a gente usa um fio de 10 milímetros para um chuveiro como esse. Depois eu vou dar outros detalhes. Aqui a gente está fazendo primeiro um panorama geral. E o chuveiro 220, dependendo do chuveiro, ele vai pedir uma fiação aí de 32, uma fiação não, um disjuntor bipolar de 32 amperes e uma fiação aí geralmente de 6 milímetros, né? É mais ou menos aí um padrão, mas hoje em dia, até para facilitar a nossa vida como eletricista, o chuveiro, se você olhar atrás dele, você vai ver lá que ele já mostra qual que é a potência daquele chuveiro, qual que é o disjuntor a ser usado. Ele vem assim, 32A
né? São 32 amperes, então disjuntor de 32 amperes. E vem também a fiação, geralmente vem lá 6 mm, que são 6 milímetros, ou 10 mm, 10 milímetros, tá? Então aqui você vai ver que a gente tem tudo separado, por isso você vê a quantidade de conduítes aqui, né? Esses conduítes ainda vão entrar aqui, ó, e vão ser embutidos na parede. Então, aqui a elétrica está externa, o que facilita você entender como é que funciona essa elétrica por dentro da parede. Que às vezes você vê aqui, você vê o fio sair lá, mas você não sabe como funciona isso aqui. Então, aqui você tem, ó, os conduítes saindo do quadro de distribuição, eles vão ser embutidos nessa parede, depois o pedreiro vai vir aqui e vai colocar cimento, vai colocar o azulejo e vai na parte de cima, filma aí o teto, meu cameraman, vai ter um rebaixamento nessa casa. Então todo o conduíte vai ficar por dentro do rebaixamento. Uma outra coisa que aqui, ó, esse barramento é o barramento que está o fio neutro. Então o fio neutro que veio lá do poste, ele vem aqui, ó, o fio mais grosso aqui, ó, tá vendo? Ó? E esses outros parafusos são onde eu coloco toda a fiação neutra da casa. Aproveitando aqui, já para te ensinar uma coisa muito básica na elétrica, que são as cores padrões de fio, segundo aí as normas regulamentadoras da elétrica. Então, qual que é a cor padrão de fio? Para fio fase, fios pretos, brancos ou vermelho. Então, são essas três cores aí básicas para fio fase. Para fio neutro, a cor é padrão, sempre azul. Para retorno de lâmpada, que é o fio que volta do interruptor para a lâmpada, sempre amarelo. E para aterramento, cor verde. Então, quando você chega numa elétrica que o eletricista trabalhou dentro das normas regulamentadoras, você não tem mais dúvida. Você sabe, chegou aqui, encontrou o fio preto. Fio preto é fase. Então, eu já sei que todo fio preto que tem aqui, ele é fase. Fio azul, eu sei que quando eu fizer qualquer manutenção na rede elétrica dessa residência, todo fio azul que eu encontrar, ele é neutro. Se eu encontrar um fio amarelo, eu sei que ele é retorno de lâmpada. E se eu encontrar vermelho e branco, eu sei que são outras fases aqui dessa casa. Beleza? Então, vou mostrar para você agora aqui um panorama geral. Ó. Conduíte, ele sai ali, ele vem aqui para o teto, tá? É assim que funciona toda a parte elétrica. O conduíte vem para o teto. Para o teto, ele vem aqui fio fase, fio neutro. Aí você traz um fase para a lâmpada e um fase separado para a tomada. E o neutro ele pode ser o mesmo. Se quiser pode trazer ele separado, mas o neutro ele não tem problema em ser o mesmo. Daqui desse centro aí, a gente vai descer pelo conduíte trazendo um fio fase e um fio neutro, que é o que liga uma tomada. E você vai ver aqui, ó, que a gente tem o fio preto e o fio azul. Então, um fase e o neutro, que é o que liga uma tomada 110. Vini, se fosse 220, então seriam dois fios pretos, ou um fio preto e um fio branco para identificar que as fases são diferentes. Ou um fio preto e um vermelho, ou um branco e um vermelho. Então, isso identificaria que aqui seriam dois fios fase que transformariam no 220. É lógico que para isso, se você chega para fazer uma manutenção, você vai medir através do amperímetro para ver se está chegando a corrente 220 na tomada. Então isso é basicamente para qualquer cômodo. Do quadro de distribuição, sai os conduítes para o ramal da cozinha, sai os conduítes para o ramal da sala, sai os conduítes para o ramal do quarto, sai os conduítes para o ramal do banheiro. Então tudo extremamente separado. Por que isso? Porque quando numa eventual manutenção, o que vai acontecer? Não precisa desligar a casa toda para fazer uma manutenção no quarto. Então você vai ter ali qual que é o disjuntor do quarto, vai desligar esse disjuntor e aí você vai ter a tranquilidade para fazer a manutenção apenas no quarto, enquanto os outros cômodos a pessoa vai poder continuar usando, né? A pessoa na residência e o cliente vai poder continuar usando.
É muito ruim quando você chega num lugar para fazer uma manutenção e você tem que desligar a elétrica da casa inteira, sendo que não há necessidade. Então, antigamente, o eletricista não sabia disso, ele não separava em ramais. E aí ligava, né? Como o famoso curioso da elétrica, ele liga o positivo e o neutro e ele acha que está tudo certo. Então, ligou o positivo e neutro, beleza. Liga um disjuntor que liga a casa toda. Desliga o disjuntor, desliga a casa toda. Isso sobrecarrega tanto aquele disjuntor quanto sobrecarrega a fiação. E na hora de uma manutenção, você tem essa questão aí de ter que desligar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente está aqui agora no banheiro. Você vai ver ó, que é a mesma coisa. Ó, chega o conduíte no teto. Esse conduíte ele vai distribuir para tomada. Ó, aqui mesmo, ó, eu vou ter aqui ó, um interruptor, que é o fio preto, que é o fase, e o amarelo, que é o retorno. O que acontece aqui? Esse interruptor, como o nome já diz, ele interrompe a passagem da energia elétrica. Então, o fio preto ele traz a fase, né? Lá em cima no bocal, o bocal está ligado no neutro e no amarelo, que é o retorno. Então, quando a gente desinterrompe aqui através desse botão, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, pum, desliguei a luz. Então, eu interrompi a passagem da energia elétrica para chegar na luz. Então, aqui quando eu aperto, eu desobstruo e aí um fio entra em contato com o outro e o amarelo leva a corrente que está no fio preto lá para cima para a lâmpada. Esses dois aqui, ó, preto e azul, é uma tomada que vai ter aqui. Então o cliente vai comprar agora um interruptor que vem interruptor e tomada para poder colocar aqui e ficar um interruptor e uma tomada. A fiação do chuveiro, ela também vem separada, tá vendo? E aqui, como é 110, ele me pede aqui uma fiação de 10 milímetros. E aqui o fio do chuveiro ele vai ser ligado numa conexão de louça e dessa conexão de louça vai ser ligado no chuveiro. Então, basicamente, é isso que você precisa entender. Esse primeiro vídeo aqui ele é um panorama de como funciona uma elétrica predial, uma elétrica de uma residência, de uma loja, e eu vou ensinar agora nos próximos vídeos o passo a passo de cada coisa que você precisa fazer numa elétrica, tá bom? Então, eu vou só mostrar aqui agora os outros cômodos. Aqui seria o cômodo da sala, também a elétrica chega aqui. Ela chega sempre no conduíte da lâmpada e dali ele vai ser distribuído aqui. Ó, que nesse caso aqui, ó, a gente entrou com o conduíte aqui, aonde chega o fase e o retorno da lâmpada, e aonde desce o fio azul e o preto, que são as tomadas aqui embaixo. Ó. Então a tomada aqui dentro dessa parede tem um conduíte que vai levar para outra tomada, e aí a gente vem só emendando os fios nesse fio azul e preto que vai passando aqui dentro do conduíte. Então aqui a gente tem mais uma tomada, ó. Tá vendo? E a gente vem seguindo aqui, tem um conduíte aqui dentro, que ele vai passando aqui, ele vai sair aqui, ó. Outra tomada e ele também sai aqui, que temos uma outra tomada. Vamos vir aqui para o próximo cômodo, que é o quarto da casa. Mesma coisa, ó. Conduíte veio direto lá do quadro de distribuição, chegou aqui no meio, daqui do meio eu distribuí ele para lá, ó, tem um conduíte aqui externo, ó, o pedreiro já até emassou aqui, ele sai aqui, ó, aqui a gente tem uma tomada e dessa tomada tem um conduíte aqui dentro da parede, ó, que eu trouxe a elétrica para cá, então temos mais uma tomada e tem uma outro conduíte para cá, onde sai outra tomada. Na outra parede eu consegui usar o mesmo conduíte antigo que tem dentro da parede, trouxe ele por aqui, ele sai aqui e dessa tomada a gente distribui para aquela tomada e para essa tomada que tem aqui também. Então, aqui eu finalizo esse vídeo com esse primeiro panorama para você entender na prática como que funciona
uma parte elétrica, né? Então agora eu vou ensinar para você os detalhes, como fazer na prática, cada coisa como é que funciona, ferramentas a serem usadas na elétrica. E ó, aproveita porque esse conteúdo aqui, muita gente cobra caro, os cursos cobram muito caro. Eu gastei, na época que eu fiz o eletrotécnico, eu sou formado em técnico de elétrica, e eu gastei aproximadamente R$7.000 para me formar técnico de elétrica. Então o que eu estou passando para você aqui, além de tudo isso que eu já investi na minha vida para se formar em técnico de elétrica, tem todo um macete prático de mais de 10 anos trabalhando como eletricista. Então tudo isso você vai aprender aqui de graça, beleza? Então até a próxima!